Ó, pessoal, hoje o intuito do treinamento é a gente estar focando na questão do treinamento de administrador, tá? Então, voltado às configurações do sistema. Então, eu vou dar alguns temas, na verdade, a gente já foi falando durante o projeto, mas hoje eu vou enfatizar alguns pontos também sobre algo que, na verdade, o que mais impacta na usabilidade de vocês depois e nas manutenções que provavelmente podem vir a surgir. Tá? Então, vou dar ênfase em alguns assuntos ali durante toda a explicação também. No final do treinamento, além da gravação da agenda que eu vou estar disponibilizando, eu vou encaminhar para vocês esse manual voltado ao administrador. Então, a maioria das informações que eu passar para vocês referente à manutenção vai ter aqui nessa playlist. Como cadastrar um usuário manual, como cadastrar um usuário via importação, criação de uma nova hierarquia. Então, tem bastante documento, bastante informação aqui que vocês vão conseguir visualizar. E são vídeos curtinhos, né? 1 minuto e pouco, 2 minutos e pouco, para vocês verem, para auxiliar vocês também. Ah, Joana, mas além do vídeo, o que nós temos mais, né? Aqui no ponto de interrogação, na central de ajuda, por exemplo, quero cadastrar um usuário, eu estou confusa como fazer. Como cadastrar um usuário? Aqui na nossa base de conhecimento, a gente também tem os materiais. É o mesmo vídeo da playlist, tá? Então, a playlist eu vou mandar para vocês, mas aqui na base de conhecimento também tem ela. Só que aqui também nós temos os prints de cada passo a passo, tá? Então, tem os prints, os campos obrigatórios, algumas observações aqui também, os campos complementares. Então, tem bastante informação aqui que pode auxiliar vocês quanto ao uso também. E a base de conhecimento, ela fica aqui, ó, ponto de interrogação, central de ajuda. Aqui, claro, eu coloquei algo relacionado à manutenção do sistema, mas a gente pode colocar também adiantamento, por exemplo, mais voltado ao usuário, né? Então, como solicitar um adiantamento via app? Também tem um vídeo e também tem um prints de passo a passo explicativo também. Então, é uma base de conhecimento geral, né? Tanto para administrador quanto para o usuário final também. Geralmente, depois do treinamento de usuários, eu encaminho fax relacionadas ao cenário de cada cliente. Então, o cenário de vocês aqui é reembolso, cartão corporativo e pedir adiantamento. Então, eu vou mandar o link da gravação e as fax que são mais relacionadas ao cenário de vocês também. Mas, claro, se depois vocês quiserem dar uma olhada na base de conhecimento, fiquem à vontade, ela está à disposição de vocês também, sem problema nenhum. Para realizar a abertura de chamado também, eu vou enfatizar esse ponto. Sei que a nossa equipe de adoção também vai fazer, mas já explicando aqui para vocês abrirem chamado juntamente com a nossa equipe de suporte, vocês podem abrir aqui através do chat, caso vocês queiram, né, contatá-los, e também aqui na nossa base de conhecimento, a partir do momento que vocês já clicam na central de ajuda, tem enviar uma solicitação. Vocês podem enviar uma solicitação por aqui, né, colocando algumas informações, e-mail, ali um descritivo do que está acontecendo, e o nosso time retorna para vocês via e-mail referente a esses pontos. Então, vocês conseguem abrir um chamado por aqui também, tá? Só uma dúvida. E no caso, esse daí, em enviar a solicitação, será depois do período de adoção, certo? Então, durante o período de adoção, o Rafael vai acompanhar vocês durante as 2 primeiras semanas de uso. Ele vai auxiliar vocês. Existem assuntos que podem surgir durante o período de adoção que é chamado, mas isso vai de acordo com cada cliente e ele vai direcionando vocês, tá? É só para entender o tempo de vocês de retorno. Porque se eu enviar, por exemplo, uma solicitação, um questionamento aí nessa opção, quanto tempo para retorno, por exemplo? SLA de primeira resposta em até 2 horas, tá? Aí vai de acordo com se for alguma dúvida, às vezes pode ser já sanada nessas até 2 horas, ou se for algo que precisa de uma análise mais aprofundada, daí o time vai retornando vocês, tá? E o chat aqui, ó, de primeiro momento é um chatbot, né? Vocês podem ir conversando, mas depois tem a opção de falar com o atendente também, tá? Certo. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui. Joana, pode falar. Tem número de telefone que dá para falar também? Com a nossa equipe de suporte não teria, mas durante o período de adoção vocês vão ter o contato do Rafa, né? A gente adiciona ele do grupo e durante esse período vocês podem contatar ele. Tá bom, obrigada. De nada. Seguindo aqui o menu de configurações, pessoal, a primeira tela que aparece é a tela de cadastro de usuários. Opa, caiu minha conexão. Só um minutinho. Opa.
como estava com a base de vocês já aberta antes, ficou muito tempo aberta. Deixa eu fazer o login aqui novamente. Vamos lá. Clicando aqui no menu de configuração, a primeira tela que aparece é a tela de cadastro de usuários. Hoje, nós temos duas formas de cadastrar o usuário dentro do sistema. Ou via... Você pode só, desculpa te interromper, você pode só aumentar um pouquinho essa tela, tá pequena. Claro. Melhorou? Melhorou. Perfeito, olha só. Então, nós temos duas formas de estar cadastrando. Ou de forma unitária, que se eu clicar ali no mais adicionar, vai ter o asterisco em vermelho para toda a informação que é de item obrigatório, como nome, sobrenome, login, né, que geralmente é utilizado ali o e-mail. E também existem informações complementares, como data de nascimento, celular, RG e alguns outros dados ali também. Mas tudo que for com um asterisco em vermelho são dados obrigatórios. É muito importante até aqui um ponto, né? O e-mail ele não está como um dado obrigatório. Porém, as notificações do sistema, além de ser via push lá no aplicativo, elas também são enviadas por e-mail. Então, é muito importante que o e-mail esteja cadastrado ali dentro do sistema também. Tá? Aqui existe a opção de vocês colocarem uma senha padrão, né, de primeiro momento, e ativar a flag alterar a senha no próximo login, porque assim que vocês passarem ao usuário aquele login, aquela senha, ele já vai poder alterar no primeiro acesso. Outro ponto também, durante o Go Live do sistema, a gente envia o convite para todos os usuários cadastrados, mas vamos supor que vocês queiram enviar por partes o convite, né, dando um exemplo. Vocês podem ter a opção de selecionar as pessoas e enviar convite, todos os selecionados, ou também, futuramente foi enviado o convite, mas o Alan, ele não acessou na ferramenta naquele momento, ele vai acessar mais para frente só, e ele perdeu o e-mail que foi enviado o convite. Vocês podem clicar em cima do Alan e enviar dados de acesso também, tá? Então, vocês podem enviar, ele recebe o e-mail, e faz o login ali no primeiro acesso para conectar no sistema. Pode alterar a senha também, sem problemas. Existe também a possibilidade de importar usuários. Então, vocês conseguem importar mais de um usuário por vez. Então, diferente lá do usuário de forma unitária, que a gente vai lá, digita todos os dados, aqui tem uma planilha, modelo padrão dentro do sistema. Ela é bem similar à planilha que vocês enviam durante o processo de implantação, mas vocês vão conseguir, né, adicionar mais de um usuário por vez. Tá? Então, via importação, sobe vários usuários para dentro do sistema. Seguindo aqui o menu de usuários, nós temos as permissões. Permissão é tudo que dá permissão para o usuário realizar dentro do sistema. Ou seja, o colaborador, que é o grupo de permissão padrão, onde todas as pessoas que são adicionadas dentro da ferramenta já vêm para esse grupo de forma automática, tem permissão apenas do que é pertinente a eles realizarem. Então, as suas solicitações, aos seus relatórios, as suas prestações de contas e assim sucessivamente. Aqui, vocês não precisam fazer nenhuma ação, porque o colaborador é adicionado no sistema e já é vinculado ao grupo de permissão colaborador. Diferente dos administradores, que é um perfil mais master, ou seja, o administrador consegue visualizar todos os relatórios, aprovar por outras pessoas, então, ter o acesso master, cadastrar despesa, cadastrar usuário, alterar a hierarquia de aprovação e assim sucessivamente também. Hoje, como administrador no sistema, nós temos algumas pessoas adicionadas, mas o próprio administrador pode retirar quem vai ser administrador também. Então, aqui tem a Nicole não é mais para ser administradora, um exemplo, né? A Ana, que é uma administradora, pode vir aqui e, na lixeirinha, tirar a Nicole. Como também a Ana pode ir lá e adicionar uma outra pessoa como administrador também. Então, os administradores podem retirar outros administradores do sistema, como também adicionar outros junto na ferramenta. Aqui nós temos 3 cenários mapeados. Aqui eu vou falar sobre alguns pontos importantes referente às questões de aprovação, alteração de motivo e também de despesas. Quando eu clico aqui em um dos fluxos, vou clicar aqui em cartão corporativo. A primeira parte que aparece são as etapas. Nas etapas do fluxo é onde eu vou determinar o workflow de aprovação que vai seguir aquele cenário. Então, por exemplo, aqui eu estou no cartão corporativo.
O colaborador vai prestar contas, vai finalizar a sua prestação de contas, e assim que ele finalizar, para quem que vai? Ah, vai lá para a conferência. Quem é que está na conferência? Ah, na conferência está centro de custo. Então, vai passar por uma aprovação do centro de custo. Depois, uma finalização do financeiro. Ah, Joana, eu não quero que o financeiro finalize, eu quero que o centro de custo finalize. Vocês podem, aqui do ladinho, tem um menu de configuração, onde vocês conseguem retirar essa hierarquia de centro de custo, e no adicionar, vocês conseguem adicionar uma outra hierarquia. Pode falar, Rafa. Joana, ficou então definido apenas dois tipos de aprovação, então, na conferência ali, o financeiro e o centro de custo, não tem uma terceira? Lembra que aprovador? Você tinha pedido para tirar durante o período de testes? Sim, aí depois a gente vai voltar com isso. Porque Isso, assim, porque como a gente estava violando política, né, para fazer teste, a gente pediu para tirar, mas depois voltar. Então vai ser 3 pessoas, vai ser 3 aprovações mesmo. Daí vocês que definem, tá? Ó, próximo do Go Live, a gente pode fazer um ping rápido só para adicionar as hierarquias ali dentro, não tem problema, tá? E como foi solicitado para tirar, a gente tirou sim. E não voltou ainda, no caso, né? Ah, ok. Aí só uma outra dúvida também, já aproveitando o gancho. Esse primeiro aprovador aí, em hierarquia, na conferência, ele não vê todos os detalhes da prestação de conta, certo? É só a partir do... Aqui, ele vê mais resumido, assim, não era? Que a gente tinha visto? Isso. A conferência vê mais detalhes. A finalização vê mais resumo. Ah, tá. Então tá na ordem correta ali, o financeiro mesmo. Na verdade, tem até que rever, porque assim, eu vou falar anotar esse ponto aqui para falar com o Mota, como que ele quer isso, porque na verdade essa é uma definição dele mesmo, de como que ele quer que essa hierarquia fique, se é o centro de custo que tem que enxergar todos os detalhes, e o financeiro também, como nós é que vamos fazer a análise se está dentro da política, do grupo e tudo mais, mas é porque eu lembro que o primeiro, não me lembro agora a ordem exatamente, não sei se era o primeiro ou o último, ordem de aprovação é que via só o resumo. A conferência que é possível aprovar despesa por despesa, reprovar por despesa também, e a finalização é o que é o resumo, que não é possível aprovar por despesa, né, por despesa que nem a conferência. Então, elas têm finalização? Ordem... A finalização é resumo, né? E a conferência é despesa por despesa, no caso. Ótimo, porque aí a gente vou estudar aqui com o Mota, vou verificar com o Luiz Mota com relação à finalização, porque ontem a gente teve uma reunião em que eles querem que, se infligir uma política, né, de gasto, o valor foi muito alto e for para a diretoria, por exemplo, eles não querem que a diretoria aprove, sei lá, 10 linhas ali de consumo, por exemplo, que seria só uma aprovação geral, sabe? Eu anotei aqui para falar com ele, mas obrigada, pode seguir. De nada. Olha só, voltando aqui. Então, por exemplo, eu quero alterar a ordem. Aqui do ladinho tem um menuzinho de conferência, onde na lixeirinha nós retiramos aquela hierarquia e no adicionar a gente adiciona outra hierarquia aqui dentro. E podemos fazer isso na etapa de finalização também, na conferência e tudo mais. Outros pontos aqui também do cartão do fluxo, né? Temos o item de configuração. Aqui dentro do fluxo nós temos os motivos e os tipos de despesa. Os motivos podem ser diferentes por fluxo. Então, aqui o fluxo é do cartão corporativo. Ok, nós temos um motivo. No fluxo de adiantamento, nós podemos ter outros motivos. Então, é possível fazer essa separação por fluxo, tá? E a vinculação disso é feito dentro do fluxo, na conferência e em motivos. Esses 3 motivos são os motivos padrões aqui dentro do sistema, mas é possível retirar aqui na lixeirinha, caso não faça sentido, e depois, mais à frente, eu vou mostrar ali na telinha de cadastro como vocês vão cadastrar novos motivos também. Isso vem de encontro também com a parte de despesa. Aqui em tipo de despesa é o que vai aparecer as despesas no momento da prestação de contas do adiantamento, por exemplo, né? Mas é possível aparecer despesas diferentes em cada fluxo. Então, por exemplo, a alimentação eu só quero que apareça quando ele for pedir um adiantamento. Então, perfeito. Essa despesa vai estar vinculada no fluxo, né? Só de adiantamento, mas lá no cartão corporativo não vai estar, por exemplo. Então, é possível separar, além de motivos diferentes, tipos de despesas diferentes para aparecer em cada fluxo. E esse vínculo é realizado dentro daqui da conferência do fluxo mesmo. Então, eu clico no pedir adiantamento,
vou em conferência, tipo de despesa e motivo, por exemplo, né? O cadastro de ambos são feitos na telinha de cadastro, que eu vou mostrar mais à frente, mas a vinculação é feito de forma individual em cada fluxo. Seguindo aqui a telinha de configurações, nós vamos para as hierarquias. Aí entramos num ponto muito importante. Quando o colaborador ele é adicionado dentro do sistema, ele precisa estar adicionado dentro das respectivas hierarquias. Se ele não for adicionado, consequentemente, a sua prestação de contas, a sua solicitação vai passar de forma direta, tá? Então, isso vai ocorrer uma falha, se caso ele não estiver adicionado dentro da hierarquia. Quando vocês vão adicionar um colaborador novo dentro do sistema, o próprio sistema ele manda uma notificação bem na tela, informando que você precisa adicionar esses colaboradores na hierarquia e tudo mais. Então, já vem um alerta lá no momento do cadastro do usuário, tá? Então, é só ser direcionado aqui para a telinha de hierarquia. O que vocês vão precisar fazer? Por exemplo, financeiro, que é uma hierarquia que vocês utilizam. Vocês vão clicar em cima do financeiro, abre essa telinha aqui na lateral, onde vai aparecer os colaboradores e os aprovadores. O aprovador é quando a gente tirou, a gente vai voltar, né, quando a gente for fazer o go live ali do sistema. Então, em colaborador, as pessoas precisam estar adicionadas aqui dentro. Então, se você clicar aqui no adicionar colaborador, você precisa selecionar as pessoas que estiverem fora e clicar em confirmar. E aqui na aba aprovador, né, depois a gente vai adicionar um colaborador aqui como um aprovador. E se caso essa pessoa mudar, por exemplo, eu vou colocar aqui que vai ser a Aline aprovadora. Aqui do ladinho da Aline, nós temos um xizinho. Então, vamos supor que não é mais a Aline que aprova o financeiro. Então, você vai clicar no X, já vai sair dali, e no adicionar aprovador, você vai poder adicionar o Alan, por exemplo, que é o novo aprovador ali do financeiro. Tá? Então, é possível fazer essa troca. Tem o xizinho aqui na lateral. Centro de custo. Aqui nós temos o centro de custo adicionados, que pode ser feito o vínculo dos colaboradores dentro desses respectivos centros de custos, da mesma forma que é adicionado a questão das aprovações. Porque toda vez que eu clico aqui no centro de custo, abre essa tela na lateral, onde temos o menu de colaborador e o menu de aprovador. Tá? Então, trocou aqui esse centro de custo, não é mais o Luiz Felipe. Vocês vão clicar no X para retirar ele como um aprovador e no adicionar aprovador, vocês vão adicionar um novo aprovador ali dentro deste centro de custo. Então, a ação de fazer a manutenção aqui no centro de custo é igual como se fosse a do financeiro. O que muda, que eu preciso abrir a janelinha aqui para aparecer todos os centros de custos disponíveis, os códigos ali sucessivamente. Pode falar, Rafa. Jane, eu consigo, na hora que eu for adicionar, né, um aprovador, por exemplo, e vamos supor que a gente chegou uma nova gerência na empresa. Eu faço isso, eu submeto, então, na mão, ali a informação, os dados dele, e depois na mão novamente com essa questão da aprovação. Então, se eu mudar de diretor financeiro, por exemplo, eu tiro o Luiz, adiciono essa nova pessoa, né, ali em cadastro, e depois venho dentro da hierarquia do financeiro e adiciono esse novo diretor. Isso. Exato, Ok. Isso mesmo. Tá bom, obrigada. Nada. Aqui tem a hierarquia de política violada, então tem alguns gestores aqui vinculados. Então, se clicar aqui no André, por exemplo, vai ter os colaboradores que estão vinculados ao André. E assim, sucessivamente aqui também. Alguma dúvida, Rafa, além dessa que você comentou? Mais alguém? Tem mais alguma dúvida sobre algo que eu mostrei até então? Nesse momento, não. Tranquilo? Tá tudo certo com vocês também? A Nicole, Noemi, Cássio? Tranquilo. Tranquilo por enquanto também. Fechou, pessoal. Seguindo aqui, na parte de configurações, nós temos as notificações. A notificação, a gente só habilita no momento do go live do sistema, mas ela é uma central de notificação que vai sempre notificando todas as pessoas que estão envolvidas no projeto. Então, por exemplo, um colaborador teve o relatório reprovado, então ele recebe uma notificação. Ou o Cássio tem um relatório parado para aprovação dele, então ele recebe uma notificação dizendo que tem um relatório que ele precisa verificar, precisa aprovar.
Então, essa central de notificação, ela vai alertando todas as pessoas envolvidas no andamento daquele relatório, tá? Tanto a prestação de contas, quanto as aprovações, as reprovações também, e quando o relatório já é finalizado, né? Que quando ocorre que todas as pessoas já aprovaram ele e ele muda o status para finalizado também. Política. Diferente das permissões, política é o que dá permissão para o usuário realizar dentro do sistema. Ou seja, perdão, não. Diferente da política, né? A permissão é que dá permissão para o usuário realizar dentro do sistema, as políticas são as regras, são as validações. Que validações, né? Duplicidade, ou, por exemplo, eu tenho um limite de alimentação a ser utilizado. Então, a regra é parametrizada nas políticas. Duplicidade de nota, leitura OCR, questões também relacionadas a um prazo de aprovação, prazo de prestação de contas também. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na política de reembolso. Posso vir aqui na parte de validação, onde é possível parametrizar o que vai acontecer nas despesas. Então, por exemplo, vou clicar aqui na alimentação. A alimentação está parametrizado que por dia é R$120. Se porventura passar deste limite de 120, né, o valor máximo, a ação vai ser passar pelo flow de aprovação de política violada. Joana, mas mudou, agora não é mais 120, é 150. Então, você pode digitar aqui 150 e clicar em confirmar. Ou, eu não quero mais que a ação seja aprovação, eu quero que seja alerta. Ok, então, pode mudar a ação e salvar. Ou, cadastrei uma nova despesa dentro do sistema e eu preciso parametrizar uma validação para essa despesa. O que eu faço? Mais adicionar. Tipo de despesa, você seleciona qual é a despesa que você quer parametrizar um valor máximo. Então, bens de pequeno valor. Você vai escolher a moeda, a aplicação, se vai ser por dia, por ocorrência, por mês, o valor máximo, a validação, se vai ser por relatório ou se vai ser no geral, e a ação que vai ser feita. Então, alerta, um bloqueia ou uma aprovação. Lembrando, alerta, ele justifica, segue o relatório, bloqueia, ele não vai conseguir concluir a prestação de contas e a aprovação vai passar por um workflow diferente de aprovação lá de política violada. Aqui dentro também nós temos a questão do OCR. O OCR, pessoal, existem algumas palavras, né, parametrizadas aqui dentro do sistema, onde essas palavras vocês podem retirar aqui na lixeirinha, como também vocês podem adicionar novas palavras de validação aqui dentro sem problemas. E essa, Ana, então, ele vai conseguir capturar através do cupom essas palavras, então. Isso, isso mesmo, no momento da prestação de contas. E qual que vai ser o tipo ali de... vai ser alerta a ação. Isso, mas pode alterar também, tá? Aqui também tem alerta, aprovação e tem bloqueio. Ótimo. Eu tinha anotado essa dúvida para te fazer essa pergunta hoje, porque o Cássio te comentou também que no começo a gente havia falado, né, que ia ter essa opção, mas depois a gente não falou disso mais. Então a gente pode cadastrar, verificar o que a gente tem aí também, excluir e alterar a ação. Excelente. Isso. Exato, tá? Aí lembrando, né, alerta, justifica, segue, aprovação passa por um workflow diferente, bloqueia daí. Tá bom. E isso também é parametrizado de acordo com o cenário. Reembolso, que é prestação de contas, pode ser bloqueia, mas adiantamento tem que ser alerta. Então, vocês podem separar por tipo de política também, tá? Ela aparece em ambas as políticas. Termos é onde a gente disponibiliza todos os termos para vocês. Então, de primeiro momento aqui, nós temos o termo de escopo, que foi lá no início do projeto, ainda disponibilizado pela antiga consultora, a Fran. E temos o termo aqui de análise funcional do Guilherme. Que termos a gente ainda vai ter, né? Nós vamos ter o termo de conclusão do projeto, mais próximo ali do Go Live. E também nós teremos o termo de conclusão da integração. Então, ainda teremos 2 termos para a gente estar anexando aqui dentro. Porque, justamente, vocês podem sempre consultar os termos disponíveis e o que foi mapeado, o que foi parametrizado aqui dentro do sistema, aqui no item de termos. E em cadastros, tipo de despesa é onde a gente cadastra as despesas de vocês. Então, por exemplo, eu vou cadastrar aqui no Mais Adicionar e a descrição é o que vai aparecer para o usuário.
Então, por exemplo, aqui é a alimentação... Alimentação com o cliente, por exemplo. Que a gente Isso, viu só tinha alimentação com o alimentação. cliente. Isso, por exemplo, alimentação com o cliente é o que vai aparecer para o cliente, para o usuário, né? E aqui você vai colocar os campos que ele vai precisar preencher. Eu preciso que ele preencha o número da nota, que seja obrigatório, e eu preciso que ele coloque uma imagem ou anexo, e que seja obrigatório. Se não preencher, não vai conseguir concluir a prestação de contas. E um ponto muito importante para o cenário de vocês. Vocês vão ter integração. Toda despesa, ela vai precisar, né, ser vinculada a um item de orçamento. Nesse item de orçamento é onde a gente parametrizou os códigos de vocês, que eu também vou mostrar. Mas precisa estar vinculada a um item de orçamento, que é a conta que vocês haviam encaminhado, e essa flag utilizar na integração sempre vai precisar estar ativa, se caso vocês gostariam de integrar aquela despesa. Se porventura for adicionado uma nova despesa e a flag não estiver flagada, não vai funcionar, vai dar uma falha ali na integração, tá? Então, precisa ter o item de orçamento vinculado e utilizar na integração. Joana, surgiu um novo item de orçamento diferente do que a gente já havia parametrizado. O item de orçamento fica aqui na tela de gestão, orçamento, item de orçamento. Aqui estão os itens. Se eu clicar em cima dele, eu vou conseguir ver a despesa que está vinculada àquele código. Eu quero adicionar uma nova despesa, um novo item, né? No adicionar, você vai colocar os códigos aqui na conta contábil, na descrição, e você vai selecionar a despesa que é pertencente àquele código, tá? Então, aqui em gestão, orçamento, é onde vocês vão cadastrar os códigos, as contas contábeis de vocês. E lá em configurações, cadastros, tipo de despesa, você tem as despesas, aonde ela vai estar vinculada no item de orçamento e com a flag utilizar na integração ativa, tá? Então, é muito importante essas duas informações para que a integração aconteça e não aconteça nenhuma falha na integração por este motivo de conta errada ou com a flag aqui inativa também. Alguma dúvida, gente, sobre essa tela aqui de item de orçamento, de tipo de despesa? Perfeito, vou seguir aqui. Então, aqui em cadastros, motivo, é onde a gente cadastra os motivos dos relatórios. Esse motivo é quando eu vou lá abrir um... Oi, perdão, alguém falou alguma coisa? Eu, Noemi. Deixa eu te perguntar uma coisa ali em relação ao item contábil, aquela parametrização lá. Por exemplo, se nesse momento eu eu entrar num cadastro de um tipo de despesa e trocar a conta contábil, né? Isso ele vai alterar os registros só daqui em diante. O passado já ficou registrado, já está daquele jeito, né? Exato. Beleza. Exatamente. Fechou. Então, aqui em cadastros, motivo. Esse cadastro é quando eu abro um relatório. Eu tenho que pôr uma descrição e eu tenho que pôr um motivo. Existem alguns motivos já parametrizados dentro do sistema. Caso vocês queiram adicionar algum, clicar no adicionar, colocar uma descrição e salvar. O vínculo é feito individual em cada fluxo, que nem eu mencionei anteriormente. Mas o cadastro é feito aqui em cadastros e motivo. Aqui também na tela de cadastro, o que é importante para vocês? Cartão. Então, aqui vai ser cadastrado os cartões de vocês. E quando vocês quiserem, por exemplo, cadastrar um novo cartão, mais adicionar, descrição, data de vencimento do plástico, o número do cartão e adiciona o colaborador que vai estar utilizando aquele cartão. Data inicial, então a data de hoje, por exemplo, e a data final, de acordo com a data do vencimento do plástico. Vai vencer em dezembro de 2025. Então, dia 30 ali do 12 de 2025. E um outro ponto. Vocês estão notando que todo o cartão está cadastrado da mesma maneira, onde a gente não tem algumas informações. A integração do D+1 a gente fez com a regra deste formato, sem aparecer alguns números. Então, é importante vocês sempre manterem o mesmo padrão de cadastro.
Se não manter, consequentemente, vai dar falha também. Então, é muito importante, quando vocês forem clicar aqui no mais adicionar, manter o padrão de cadastro aqui no identificador. E também aqui em cadastros, temos as unidades de negócio, que são as empresas de vocês. Lembrando que o código da unidade de negócio fica aqui na telinha código da integração. O que aparece lá fora é só a descrição do nome, que também pode ser alterado sem problemas, mas o que contabiliza na integração é o código da integração, que fica dentro da unidade de negócio. Pontos importantes aqui também. Na parte de cadastros, relatórios gerenciais, nós temos alguns relatórios aqui dentro do sistema voltados a usuários ativos, usuários cadastrados, questões de painel gerencial também, relatórios só voltados à despesa. Então, os relatórios que eu mais indico para os meus clientes é o RDV11. O RDV11 é o nosso relatório mais completo da ferramenta, onde eu consigo filtrar por fluxo, por unidade de negócio, por tipo de pagamento, por situação, por data inicial da despesa, data final da despesa, tipo de despesa, colaborador também, entre outras informações. E é possível retirar as informações em PDF, CSV e Excel também. Outro ponto, eu mandei um relatório ali que são usuários cadastrados no sistema, que é o relatório CAD 02. Aqui vocês conseguem filtrar também só os usuários ativos ou só os inativos no sistema também. Aqui na tela de gestão, nós temos a tela de conciliação também. Na integração D+1, acontece 2 cenários, onde é gerada a despesa diária, né, que cai a classificar para o usuário, e também quando o banco disponibilizar o arquivo da fatura, vai cair uma fatura aqui dentro do sistema também. Essa fatura, ela vai ficar aqui na tela de gestão, conciliação. Ela já vem para essa tela de forma automática. Eu fiz uma fatura fake aqui só para mostrar para vocês, mas ela já gera aqui, estando no SFTP, ela já vem para cá. É a ação que precisa ser feita, né, que vocês podem analisar o que está, né, classificado dentro do sistema para o que veio para a fatura de vocês. Então, eu fiz aqui uma fatura, teste, ela já vem com as informações, eu vou clicar em cima dela e ela vai me mostrar os itens que tem dentro da minha fatura. Então, por exemplo, aqui, eu peguei, né, só um relatório dentro do sistema que já estava finalizado, onde aquele relatório vai ter alguns valores, data, o que a fatura vai trazer para vocês também, de quem é. Então, esses relatórios vai estar vinculado lá para a colaboradora Joana. Então, isso eles trazem também ali no momento da integração. Aqui na parte de conciliações pendentes, a ação que vocês vão precisar fazer é conciliar. O que acontece na conciliação? O sistema ele vai buscar o que já está prestado contas e finalizado dentro do sistema. Se porventura ele não localizar uma das despesas, ele não vai aparecer aqui do ladinho. Que isso significa o quê? Que o usuário não prestou contas daquele gasto, que até pode ter sido vinculado ao usuário, mas que ficou paradinho para ele classificar essa despesa e ele não classificou aquele gasto. Tá? Então, se eu clicar aqui em conciliar automaticamente, o sistema ele vai buscar todas as minhas despesas lá dentro e vai fazer a devida conciliação. Então, nesse caso, já conciliou, posso filtrar aqui por conciliada, o sistema ele identificou esses 3 gastos, essas 3 despesas, e fez ali o like, os matches das informações. Tá? Então, ele tem os itens da fatura, que é o que veio lá do banco, eu cliquei em conciliar automaticamente, e ele fez o quê? Ele buscou essas despesas dentro do sistema e conciliou elas. Então, significa que elas já estão finalizadas, já foram prestadas contas também, tá? Então, eu peguei um relatório que já tinha sido finalizado, montei uma fatura fake aqui e importei para dentro do sistema só para mostrar para vocês como funcionaria isso na prática, tá? Então, o que vai acontecer? O banco vai disponibilizar uma fatura que vai ficar aqui na tela de gestão, conciliação, e vocês vão fazer a conciliação pendente desses itens. E ele busca tudo que tiver ali finalizado dentro do sistema e faz o match das informações. Se não buscar, é porque provavelmente o colaborador ainda não prestou contas daquele gasto e está parado lá para ele classificar essas despesas.
Pessoal, alguma dúvida sobre alguma tela que eu mostrei? Querem que eu volte a algum ponto? Não, comigo tá tranquilo. Ah, só fazer uma pergunta que eu anotei aqui, Claro. aproveitar. Se um usuário, no caso, como você mostrou aí da prestação de contas, né, que fica pendente, tudo, a integração tem como a gente fazer ali na mão também, né, gerar ali a despesa. Se um usuário do cartão submeter um gasto, né, de forma manual, um exemplo, eu tenho um arquivo, a ideia é com arquivo. Uhum. Mas se ele submeter de forma manual, por exemplo, a gente teve um erro, não conseguiu corrigir, precisamos da conciliação para o contas a pagar fechar para o contábil, Uhum. né? Então, ele faz ele manualmente, mas o arquivo ele foi submetido. Uma parte desse arquivo, os usuários conseguiram, né, prestar conta, mas um ou outro ficou apartado, ficou de forma manual. Uhum. Gera algum tipo de lixo ou fica errado, algum tipo de duplicidade dentro da ferramenta? Como que é isso? Por exemplo, assim, se porventura a despesa ela não foi gerada de forma automática, vamos supor que naquela semana teve um problema no arquivo do banco, um exemplo, né? E não foi gerado, ele gerou de forma manual. Se porventura depois ela não for gerada novamente, não tem problema, né? O problema é se porventura ela subir novamente dentro do sistema e você gerou ela de forma manual. Então teremos ali duas informações iguais. Mas e eu não consigo apagá-la, por exemplo. A despesa gerada de forma automática, não. A manual, sim, né? E aí, um ponto bem importante. Vamos supor que o banco está disponibilizando sempre do mesmo arquivo. Por alguma falha, né? O sistema ele não vai subir várias vezes a mesma despesa, tá? Cada despesa ela tem um NSU. Então, isso acaba auxiliando na questão da duplicidade. Então, mesmo que esteja o mesmo arquivo sendo disponibilizado todos os dias, não vai gerar duplicidade de forma automática. Eu reparei também que até quando a gente fez na semana passada, quando eu submeti o mesmo cupom para despesas distintas, ele já conseguiu capturar, né? Não, esse cupom já foi, e é ótimo isso, né? Porque além das palavras ali pré-cadastradas, a gente já ter essa informação, se tiver alguma coisa de política violada, por exemplo, o cupom ele não consegue inserir para poder seguir, porque às vezes a pessoa insere até de maneira errada, não se atentou, ou para poder seguir ali com a prestação de contas achando que a ferramenta não vai capturar, então ela consegue mapear isso daí. Exatamente, Rafa. Ok, comigo é só isso. Obrigada. Fechou, gente. Da minha parte, que eu gostaria de mostrar para vocês é isso. Eu vou formalizar encaminhando essa playlist para vocês e também assim que eu rodar a gravação eu mando ali para vocês também. Pode falar. Joana, eu queria te perguntar, às vezes você já até falou isso e eu que não prestei atenção. Por exemplo, se eu tenho os diretores, se eu quiser cadastrar limites diferenciados só para eles, ou, por exemplo, também aprovação diferenciada só para esses diretores, é possível? Então, limites diferentes, hoje na parametrização atual do sistema, ele está parametrizado de uma forma. Ele está parametrizado que vai ser uma política específica por cada fluxo. Isso, sei, exato. Entendi. Então, hoje, se caso, o sistema sim permite essa mudança, mas mudaria o escopo atual daí. Não, entendi. O que eu pensei no e-mail? Eu fiz a anotação aqui para a gente ver de forma interna, né? Porque isso aí a gente tem que resolver interno mesmo. Com base naquilo que a gente conversou ontem na reunião, lá, quando a Joana mostra ali a conferência, né? A conferência, a finalização de como que vai ficar, ainda está faltando um terceiro ali, que eu pedi para ela retirar, porque quando eu estava fazendo os testes, estava indo a aprovação que eu não conseguia fazer, mesmo sendo administrativa. Eu acho que era porque, não sei se eu faço todos, se eu fiz alguma confusão, mas eu pedi para ela tirar essa última. Não sei se seria ali a última conferência, a segunda, ficou só duas aprovações ali da hierarquia, né? Fica ali a conferência e a finalização. Tem um terceiro. O que eu pensei? Esse terceiro, que é a política violada, se não me falha a memória ali, ele vai para o 2G. Esse dali a gente tem que ir lá na ação. Eu não sei se seria ali na ação, Joana, aí você me corrige, por favor. Eu acho que não é na ação. E a gente pegar e parametrizar, por exemplo, o valor só vai para eles acima de tanto. Porque senão é aquilo que a gente conversou ontem, vai cair tudo para o 2G e aí a gente vai ter um problema com relação às aprovações, porque eles não vão parar para fazer essa quantidade de aprovação que a gente imagina, né? E dentro da ferramenta a gente tem ali, ó, aquela parte que é mais resumido, a gente pode colocar eles como nessa linha ali da finalização como resumo, porque eles não precisam aprovar linha a linha, né? E aí eles aprovam só final, se a política for violada. Então eu pensei em fazer isso.
e aí a gente tem que ver de maneira interna, porque ele tem que fazer essa correção ali da sequência de aprovação. Quem é que vai começar, quem vai ser o primeiro, o segundo e ele o último. Beleza, obrigada. Bem isso mesmo, Rafa. E aí, se a gente colocar lá na finalização, é só flegar que aquela hierarquia só vai parar quando tiver política violada daí. Isso. Fechou, pessoal. Da minha parte é isso. Ok, então a gente fica esperando a gravação, porque eu quero assistir de novo, porque aí depois pode surgir outras dúvidas, aí eu vou anotando. Conforme a gente foi conversando também na semana passada, eu anotei algumas dúvidas, já sanei agora nessa. E a gente vai se falando. Outra coisa que eu quero aproveitar, Joana, para comentar com você, nós trocamos alguns e-mails ontem, né, com relação ao SFTP, e a gente, de maneira interna, que o Luiz já acionou o Lennon, que nós não concordamos em receber um treinamento se a gente não consegue ter acesso, verificar ali o arquivo, né, então ali a gente está aguardando a resposta dele, não tivemos retorno, nem no WhatsApp ali, nem no e-mail, então a gente está aguardando. Eu vou te sinalizando ali, porque aí às vezes, né, a gente vai ter que mudar essa agenda, verificar, porque aí não impacta para você ali, você esperar esse momento. Se a gente não tiver o retorno dele ali, a gente vai ter que verificar um outro momento para essa agenda. A agenda de amanhã, que é os usuários, né? Mas é até o que eu comentei contigo nos e-mails, tá? Não impacta na agenda em si esse ponto, porque a gente pode fazer a criação de despesas fakes ali e mostrar na prática como iria funcionar para o usuário, tá? Então, a questão dos arquivos ali não vai impactar para o treinamento. O que acontece? Nós fizemos na semana passada, né, ali junto com o João, você, João, Cássio, Nicole, ali no e-mail, alguns testes ali na mão, mas em outras oportunidades eu já fiz esses testes na mão, já submeti outros cupons, já fiz ali, então na mão eu já sei como que vai funcionar. Mas assim, Rafa, no treinamento de administrador de usuários, quando se diz respeito ao cartão corporativo, a gente já deixaria despesas prontas para mostrar para o cliente, como para o usuário, como vai ser essa classificação. Então, na mão, a gente faria o quê? Adiantamento e reembolso, que é os demais cenários, né? Para o cartão corporativo, a gente já deixa despesas a classificar. E aí a gente mostra para o usuário como vai cair a despesa e como eles vão fazer esse vínculo dentro do fluxo do cartão corporativo daí. Por isso que eu comentei que não impacta, porque a direção do treinamento é justamente para despesa a classificar e o vínculo dentro do relatório. Joana, para esse treinamento aí, eu prefiro com a ferramenta já funcionando completa, tá? Porque esses testes da ferramenta, a gente tinha que ter pegado esse erro de SFTP lá atrás. A gente pegou ele muito agora perto do Go Live. Não, é que assim, Cássio, quando a gente fez o desenvolvimento da integração D+1, o banco não tinha disponibilizado arquivos criptografados. Disponibilizou manualmente, sem criptografia. Isso. Vocês importaram, mas depois disso não teve mais nenhum teste da ferramenta rodando. A gente teria pegado esse erro de criptografia lá no começo. Como não rodou a ferramenta e a gente rodou agora, isso aí me preocupa, que eu vou ter que entrar com o banco. O banco tem um SLA grande para me devolver os retornos. Se a gente não conseguiu contato com eles ainda, isso aí pode dar um impacto agora no final, né? Tranquilo, então eu prefiro fazer esse treinamento com ela já funcionando. Tranquilo, gente. Vou pedir para o Lennon retornar vocês, então, a respeito disso, sem problemas. Ok. Aí, Joana, então manda pra gente essa gravação, por gentileza, né, como você tem feito, e aí, no comecinho ali do nosso treinamento, você mostrou também algumas facs ali, tem algum material que a gente pode também já ir assistindo enquanto a gente está nesse tempo, porque aí a gente já vai montando o nosso próprio material aqui também, que a gente tem que ter, né, para poder ajudar os usuários aqui em caso de dúvidas no futuro, enquanto a gente aguarda esse retorno do Lennon e a gente vai vendo os próximos passos. Fechou, pessoal, combinado então. Obrigada, bom trabalho, bom dia. Valeu, gente, bom dia, bom trabalho, até mais. Tchau, tchau.